Olá, boa tarde. Começa agora mais um Band Mulher e hoje aqui no Band Mulher a gente vai falar dos cuidados com a boca. Todos nós sabemos da importância de manter a higiene bucal, escovar os dentes depois das refeições, antes de dormir, mas o que fazer quando se trata de alguém que está impossibilitado de cuidar de si mesmo? Hoje nós temos aqui com a gente duas dentistas, né, que trabalham exatamente cuidando das pessoas que não conseguem, de certa forma, ter essa higiene bucal do jeito que deveria. A doutora Diana Rosado Lopes e a doutora Maria Cecília Azevedo. Primeiramente, boa tarde às duas. Boa tarde. Como é que é esse atendimento? As pessoas, a gente fala sempre desses cuidados bucais, eu acho que são ensinados para a gente desde a infância, na escola, mas como cuidar da boca, pedir para a Cecília começar, como cuidar da boca quando você não consegue mais cuidar de si mesmo? Cecília, no caso de idosos que têm alguma debilidade, já não conseguem mais cuidar de si. Bom, a gente sabe que quando a pessoa está com dificuldade da habilidade manual, mas ainda é lúcida, né? Ela precisa aceitar a ajuda de outra pessoa, no caso do cuidador. Então, a pessoa que cuida dele, que seria um técnico de enfermagem, um familiar, vai precisar fazer aquele cuidado. Muitas vezes ele começa fazendo, se ele tiver alguma coordenação ainda, e o cuidador vai refinar, vai fazer aquela higiene bucal mais caprichada. Quando é uma pessoa que já está com a dificuldade cognitiva, né, uma dificuldade na mente, aí realmente o cuidador vai fazer completamente. O parente, ele precisa passar por algum tipo de treinamento, Diana, para poder fazer esse cuidado do paciente? Um cuidado que normalmente é tão diário, é tão simples, que a gente precisa saber, ele precisa ser diário mesmo, ele precisa ser em cada refeição, ele precisa ser antes de dormir, mesmo para pacientes assim? Muito bem, a gente costuma dizer que como é que a gente vai cuidar de uma outra pessoa se a gente não sabe cuidar da gente mesmo, né? Então, assim, a princípio, todos esses cuidadores, sejam eles técnicos de enfermagem, sejam eles familiares, eles recebem orientação, devem receber orientação do cirurgião dentista, né? Se for um atendimento domiciliar, essa orientação é feita no domicílio, de forma que eles possam realizar a higiene oral deles da forma correta e que eles possam também realizar essa higiene oral no paciente, né? E aí é onde entram técnicas, cuidados diferenciados que precisam ser explicados, né? E precisa sim que seja feito todos os dias, né? Se o paciente faz alimentação via oral, essa higiene precisa ser feita sempre após as refeições. Se o paciente não se alimenta via oral, aí entra aquela coisa do cada caso é um caso, precisa ser orientado da melhor forma possível para aquele paciente. Você tem suas dúvidas? Quer participar aqui do Band Mulher? Mande o seu recado, twitter.com/Band Mulher, ou então ligue aqui na nossa redação, 3204-9628. Doutora Cecília, qual exatamente a necessidade dessa escovação, dessa asepsia bucal? Não é, principalmente num paciente idoso, que normalmente a gente fala que o cuidado com a boca, ele é para que a gente não tenha cárie, para que a gente não tenha sérias consequências que a gente vai precisar da dentição. Mas no caso de um paciente que ele, por exemplo, já não se alimenta, por exemplo, via oral, né? A importância desse cuidado bucal. Bom, a importância, além do básico que a gente está acostumado a ver, que seria cárie, problema de gengiva, mau hálito, é principalmente a manutenção da saúde do corpo. A gente sabe que a saúde da boca interfere no corpo e o contrário, tem uma inter-relação, não é? Então, a gente tem doenças, por exemplo, como as pneumonias aspirativas, que são pneumonias causadas por bactérias da boca e que são muito comuns em quem? Nos idosos, nas pessoas que estão hospitalizadas, que dependem de ventilador mecânico, que são aqueles aparelhos para ajudar a oxigenar, que fazem alimentação por sondas. Então, essas pessoas têm mais chance de ter pneumonia. E a higiene bucal é a principal medida da prevenção de pneumonia nessas pessoas. Outras doenças também podem ser causadas, digamos assim, por conta dessa higiene bucal? Eu diria que uma das mais comentadas, né, que a gente ouve falar bastante na mídia, é a questão da endocardite infecciosa, que é, como o nome já diz, uma infecção que acontece numa das camadas do coração, né, no endocárdio, e que é causada também por bactérias da boca, da cavidade oral. Então, nesse momento, é muito importante uma higiene oral bastante eficaz. Lembrando, Marina, uma coisa bastante importante, que esses pacientes que nós vamos ver todos os dias nos hospitais, em suas casas, nesses residenciais geriátricos,
São pacientes que não só a gente frisa essa questão da higiene oral como prevenção, mas são pacientes que passam também por tratamentos. Né? Nós fazemos restaurações, muitas vezes, precisamos fazer exodontias, né? Que são as extrações dos elementos dentários, fazemos próteses. Então, até para melhorar também a qualidade de vida desses pacientes, né? Que melhora a deglutição, né? A mastigação, consequentemente os pacientes ficam mais bem nutridos e melhoram a sua saúde de uma forma geral. A gente tem como transferir esse ambiente, o consultório do dentista, para um outro ambiente? É uma transferência mesmo, assim? A gente tem um equipamento portátil, né? Na verdade temos dois, que são malas de rodinha, tipo aquelas malas de viagem, e dentro tem os motores, o sugador, aquele jatinho que sai ar e sai água do dentista. A gente está vendo aí algumas imagens, doutora Cecília. Esse atendimento é a doutora Diana que está fazendo. Esse é um atendimento em um consultório, em uma clínica geriátrica, é isso? Um hospital geriátrico? Exatamente. Aquela malinha que filmou agora há pouco é o equipamento, ela é elétrica, a gente liga na tomada, tem um refletor logo acima, ó. O paciente está confortavelmente sendo tratada. A gente faz o atendimento onde quer que seja, então na varanda, no quarto. Muitas vezes o paciente está numa cama hospitalar, fica do lado do leito, na beira da piscina, naquele lugar que o paciente se sente melhor e mais agradável. E aí tem todo, a gente fala muito do barulhinho do dentista. Esse barulhinho ele tem ali também, ou é como se fosse apenas uma transferência de lugar mesmo para o paciente se sentir mais confortável também? Eu entendo sua pergunta como assim, existe aquele motor, né? O famoso motorzinho? Existe sim, existe motor. E aí, como esses pacientes são aqueles, como a gente chama de especiais, né? Com comprometimento sistêmico, muitas vezes a gente precisa evitar o uso desse motorzinho, né? Precisa lançar mão de um outro equipamento, porque esses pacientes muitas vezes não podem ficar submetidos a esse tipo de barulho, porque tem problemas de audição, tem infecções do trato que envolve, né, o ouvido, enfim. Mas nós temos sim um motorzinho, nós lançamos mão dele praticamente todos os dias e é bastante efetivo, funciona como em consultório mesmo. Até as restaurações que a gente costuma falar, para uma cárie, por exemplo, ela é solucionada ali. Sem dúvida. Não precisa ir para o consultório mais. Não. Não é mais desculpa. Praticamente tudo que é feito no consultório pode ser feito no ambiente de domicílio, né? A gente evita certos procedimentos, digamos assim, de grande porte, né? Que muitas vezes a gente faz no hospital, ou procedimentos que podem ser feitos no segundo momento. Por exemplo, a pessoa está transitoriamente doente e daqui a 3 meses vai ter condições de ir no consultório. Então, uma coisa que vai ser muito cansativa, a gente evita. Como é a receptividade desse paciente para esse atendimento? É uma festa. Né? A gente sabe que o paciente fica feliz porque isso mexe com a autoestima. Né? Muitas vezes ele está desconfortável, né? Não falo nem só de dor, né? A gente remove a dor, mas muitas vezes ele está insatisfeito com a aparência, perdeu 20 quilos, está com a prótese frouxa, a gente consegue ajustar essa prótese para ela parar no lugar, então ele pode sorrir, ele pode receber a família. E a gente passa a ser amigo, a ser parceiro. Então o paciente ele se arruma para a gente chegar na casa. É um evento, né? É um evento, é gostoso de ver. E isso tem que ser de quanto em quanto tempo, assim? De quanto em quanto tempo essas visitas precisam acontecer ao paciente? A gente tem 2 situações, né? A primeira delas é aquele paciente, a família nos chama para fazer um tratamento inicial. Nesse tratamento podem acontecer restaurações, extrações, enfim, qualquer tipo de tratamento. Passado esse tempo, a gente solicita a família que a cada 3 ou 4 meses entre em contato para que a gente possa estar fazendo o acompanhamento, né? São pacientes que normalmente vão precisar remover o tártaro, né, o famoso tártaro, fazer uma profilaxia e a gente aproveita para reavaliar, para ver se há necessidade de algum outro tipo de intervenção. E existe uma outra situação, que essa é muito comum nos pacientes hospitalizados, né? Mas também acontecem naqueles pacientes que a gente chama que estão em hospitalização ou internação domiciliar. São aqueles pacientes que não se comunicam, não têm nenhum tipo de cognição, não se movimentam, que estão deitadinhos ali no seu leito, mas no seu quarto, na sua casa, como se fosse um hospital. Então, esses pacientes, muitas vezes, a gente vê 2 a 3 vezes por semana, né, para fazer a higiene oral, e a gente faz esse tipo de acompanhamento enquanto for possível. Enquanto a família concordar, né, que seja feito, a gente está fazendo. É interessante também. Esses atendimentos, doutora Cecília, eles também podem acontecer para outros tipos de pacientes, e não apenas esses pacientes que estão com alguma doença séria, no caso do Alzheimer, que ele já não pode mais
ele já não consegue mais fazer essa higiene bucal. Mas também, quem está passando por quimioterapia pode ser atendido também, por exemplo? Pode e deve. Não é? A gente sabe que a quimioterapia, ela mexe nas defesas da pessoa. E que muitas vezes o oncologista que está tratando aquele paciente pede que a pessoa não saia de casa, não é, para ir para ambiente de consultório ou para ir para a rua, de uma forma geral. E a quimioterapia, ela tem uma consequência importante e muito desagradável, que é a mucosite, que é uma inflamação em toda a mucosa, em toda a pele, digamos assim, que reveste a boca. E a gente faz aplicações de laser para diminuir o desconforto da mucosite e para acelerar a cicatrização. Isso a gente vai na casa da pessoa e faz essas aplicações. Eu vou pedir para a gente mostrar mais algumas imagens. Tem também foto, outras coisas que a gente pode mostrar, mas para entender como é que acontece esse atendimento mesmo. Aí são algumas fotos que a gente está vendo. Você se sente em casa no dentista, é isso? Exatamente. Esse é o objetivo. Não tem, por exemplo, para paciente, por exemplo, que tem, não necessariamente um paciente, ele tem ele consegue fazer todos os cuidados bucais, mas tem uma foto que você precisa segurar o paciente, por exemplo. Essa daí é uma paciente muito querida, ela tem doença motora de origem cerebral, que a gente chamava de paralisia cerebral, e a gente vai 2 a 3 vezes por ano fazer a higiene bucal dela, e ela já conhece a gente, já faz festa no dia que a gente vai chegar, e está sendo muito importante, porque quem tem esse problema dela tende a ter muita convulsão, como se fosse uma epilepsia, e a gente sabe que o controle da saúde bucal diminui a frequência das crises convulsivas. Então a gente pensa na saúde de uma forma mais ampla. Fora que, assim, se ela for sair de casa para ir ao consultório, tudo isso é um transtorno, né? E muitas vezes leva a uma crise convulsiva. Então, e aí eu vou fazer a pergunta que eu até comecei e não terminei. O paciente, por exemplo, que ele não tem nenhuma debilidade, digamos assim, mas ele tem o trauma do consultório odontológico. Uhum. Esse paciente, ele também se enquadra numa situação dessa? Esse paciente, na verdade nós temos 2 tipos de pacientes, que são aqueles pacientes que não têm nenhum problema sistêmico propriamente dito, né? Um seria esse, o paciente fóbico, né, que a gente chama. Ele realmente não consegue imaginar a ideia de estar num consultório, de estar entre 4 paredes, né, com aquela pessoa com um jaleco branco, né? Então esse paciente é um paciente que pode ser privilegiado, né? E o outro paciente é aquele que usa a desculpa de não ter tempo, né, para fazer o procedimento. Então, o paciente que ele está no seu trabalho ou ele está em casa resolvendo suas coisas, ele pode receber o cirurgião dentista com equipamento portátil e fazer o seu procedimento gastando o mínimo de tempo possível.